Olá, bem-vindos ao Agroband, que hoje fala da importância das águas subterrâneas. Quais são os nossos potenciais hídricos? De onde se pode retirar água ou nela investir em projetos de irrigação? A gente mostra que uma forma de amenizar o problema da falta de água no campo pode estar bem abaixo do nosso nariz. Economia com a ajuda da internet. Agricultores recebem avisos meteorológicos pela internet ou aplicativos de telefones celulares para saber o momento certo de acionar o sistema de irrigação. Vamos conversar com o relator da Subcomissão Especial para tratar do uso consciente estratégico da água, deputado Sérgio Turra, que discute as ações que estão sendo feitas para criar alternativas aos produtores. Jovens líderes rurais. Gaúcha está entre os 5 selecionados para a viagem de estudos na China, com um trabalho sobre o efeito estufa no campo. Aqui no estúdio conversamos com o jovem empresário da Farsul, que mostra como estimular e formar lideranças do agronegócio. E tem ainda a previsão do tempo. Tempo seco nessa semana no estado, o que favorece a colheita de soja, arroz e milho. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o Agroband está no ar. A gente começa o Agroband de hoje com um tema que está todos os dias em discussão: o uso correto da água. A escassez de chuva e a falta de planejamento dos governos causaram desabastecimento de água para milhões de brasileiros nas cidades e no campo. Mas uma possível forma de amenizar o problema pode estar bem abaixo do nosso nariz. Vamos ver na reportagem de Felipe Peixoto. A maioria da água doce que podemos ver está nos rios e lagos, mas existe muito mais embaixo da terra. No Brasil, estima-se que o volume de águas subterrâneas seja 100 vezes maior do que a quantidade que temos aqui na superfície. São reservas difíceis de acessar, mas que podem ser uma alternativa quando os níveis dos reservatórios que abastecem as cidades estiverem muito baixos. A água subterrânea geralmente está misturada com areia e rochas e pode ser encontrada numa profundidade de até 1,5 km. Este mapa mostra a distribuição dos aquíferos no território brasileiro. Um dos maiores do mundo, o Guarani, abrange 8 estados, especialmente o Rio Grande do Sul. O que precisa é haver uma gestão integrada, tanto da água subterrânea como da água superficial. Por quê? Porque aonde é mais fácil tu usares uma água superficial, você vai usar água superficial. Aonde é mais fácil você conseguir uma água subterrânea mais barata e de melhor qualidade, você vai usar água subterrânea mais barata e de melhor qualidade. Apesar de mais pura, a água subterrânea exige tratamento antes de ser consumida. Neste laboratório, pesquisadores gaúchos descobriram que alguns pontos do aquífero Guarani já estão poluídos devido a problemas ambientais, como lixo e falta de tratamento de esgoto. Veja este exame com uma luz especial. Quando a amostra brilha no escuro, é sinal de contaminação. Ela tem sim uma quantidade de contaminação razoável e muitas vezes em níveis, frequências até mais altas do que a água superficial, porque ela não se renova, a contaminação vai atingindo isso, drenando através do solo e aquilo fica como um legado que vai ficar para as próximas gerações. É preciso também estudar o solo para não prejudicar as vertentes de rios, mas segundo os especialistas, todo este tesouro subterrâneo, se bem utilizado, pode sim ser uma das soluções para momentos de crise. A importância da discussão de questões que envolvem o uso, reuso, armazenamento e irrigação de um bem essencial para a vida e para a produção agropecuária se torna cada vez mais importante. E para falar justamente sobre o aproveitamento correto da água, nós recebemos aqui no Agroband o deputado Sérgio Turra, relator da Subcomissão Especial para tratar do uso consciente e estratégico da água na agricultura, instalada na Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado. Bom dia, Lizemara. Bom dia aos telespectadores. A primeira pergunta é uma que eu ouço todos os dias. A agricultura é a que mais utiliza água e é a vilã nesse problema de abastecimento.
Isso é verdade? Como é que a gente desmistifica isso? Pois é, Lisemar, essa vai ser uma das tarefas da nossa subcomissão. A gente vê, ainda mais agora com essa crise hídrica, especialmente no estado de São Paulo, né, muitas notícias e má informação também, que a agricultura é o vilão dessa história, quem mais consome a água. Mas, na verdade, a agricultura utiliza a água e é quem retorna ela com a melhor qualidade depois. E mais, para a gente poder até reclamar da água e da agricultura, a gente tem que tomar água, mas também tem que se alimentar. A água ela é vital, ela é fundamental para tudo. Então, sem água não se produz alimento. Sem água não se produz alimento, sem água não se vive. O que a gente precisa é efetivamente mostrar que a agricultura utiliza a água, em proveito, evidentemente, que de toda a humanidade, para produzir alimentos. Ela não consome, não gasta exageradamente. Isso é uma das coisas que a gente quer colocar definitivamente, esclarecer essa questão. Um exemplo aqui no Rio Grande do Sul é do arroz, é a nossa lavoura irrigada. Se consome muita água durante o período de desenvolvimento da lavoura, mas essa água ela retorna em condição, inclusive, de aproveitamento. Sem dúvida alguma, Lisemar, essa é a questão. A utilização da água pela agricultura tem um retorno para a natureza. Na natureza tudo se transforma, né? E a água ela retorna para a natureza, de cada 100 litros, 70 retornam. Então, nenhuma outra atividade industrial, doméstica, não dá esse retorno. Mas o mais importante que nós queremos focar na nossa subcomissão é exatamente isso, é o uso consciente e estratégias, porque sem água não se produz, né? E nós estamos vivendo agora 3 safras com tempo bom, chovendo bem, e a gente está vendo o que acontece com a economia do Estado, inclusive. Safra recorde é bom sinal. Mas e quando falta água? O que acontece? Então, nós que temos um período de inverno chuvoso, com chuvas irregulares, nós precisamos tratar também da armazenagem da água. E aí em açudes, em barragens? Açudes, barragens, exatamente a reutilização da água, ver onde nós temos mais recursos hídricos para poder efetivamente desenvolver projetos de irrigação que vão ao encontro da sustentabilidade, que não agridam o meio ambiente. É tudo isso que a gente quer tratar nesta subcomissão. Aí também tem os poços artesianos, em menor escala tem as cisternas que podem irrigar hortas nas propriedades. Exatamente, Lisemar, é muito amplo o leque, né, obviamente, mas a armazenagem me parece ser um dos pontos primordiais para a gente tratar, até por causa dessa questão de não haver no verão chuvas regulares em muitas regiões do estado. Então a gente tem que utilizar aquele recurso que vem da natureza mesmo, especialmente de chuvas. Este ano, por exemplo, nós temos problemas no extremo sul, em Jaguarão, em Erval, Canguçu, que inclusive com situação de emergência decretada pelos prefeitos por conta da falta de chuva para lavouras de soja, de milho, porque o arroz é irrigado é diferente, as culturas de sequeiro que sofrem mais. E ali tem muita água em abundância, a gente tem as lagoas, por exemplo, mas falta para a agricultura. Como é que isso pode ser equacionado? Vocês também vão tratar dessa questão? Sem dúvida, Lisemara, nós vamos ouvir as entidades, vamos ouvir o IRGA, Farsul, Ministério Público, as universidades, que têm muita pesquisa a respeito disso, para que a gente possa, ao final de 120 dias, que é o prazo que o regimento interno da Assembleia nos dá para apresentar um relatório final, para que a gente possa trazer elementos para ajudar o governo a desenvolver um projeto de Estado com relação à água e a sua utilização pela agricultura, que envolva armazenagem, que envolva, evidentemente, que a irrigação também. Deputado, e como é que vai ser feito o trabalho da subcomissão? Ela não é de um partido, não é de um deputado. Inclusive, na instalação, vocês já tiveram a presença de vários parlamentares de diferentes partidos e de entidades. Exatamente, foi uma satisfação, e aí que você percebe a importância do tema, né? Várias entidades estiveram presentes, Ministério Público, e a subcomissão vai ser composta por 7 deputados de vários partidos, uma comissão pluripartidária. Eu fui o proponente da ideia de implantar a subcomissão e por isso eu sou relator e coordenador dessa subcomissão. E os trabalhos, agora ela foi instalada, se iniciam quando na prática? Na prática a gente já começou a pensar alguma coisa, alguma modelagem. Nós estamos fazendo algumas reuniões para estruturar da melhor forma. Nós vamos ouvir as entidades, algumas virão até nós, a Assembleia, para debatermos isso, porque há muito material já. Nós não vamos criar a roda, né? Então nós vamos compilar essas ideias ouvindo as entidades, ouvindo as expertises, né, na área, professores de universidades e aí elaborar em conjunto esse relatório final.
Inclusive, o Estado já tem o programa Mais Água, Mais Renda, que é do governo anterior, que criou um guarda-chuva para ajudar o licenciamento ambiental de projetos de armazenamento de água. Isso é um facilitador, mas precisa mais. Sem dúvida alguma, precisa mais. Precisamos ver também aonde o projeto está sendo bem implementado, quais são os problemas e há alguma dificuldade com relação a isso, pelo que o Ministério Público nos passou. São várias as nuances que tem e vários os pontos que nós temos que enfocar, mas sempre com as entidades juntos, trabalhando conjuntamente. Irrigação depende de energia elétrica para fazer puxar a água, a força. Exato. Então começa por aí, tem que juntar com a água a energia, deputado. Tem que juntar com a água a energia, e esse é um dos pontos que a comissão da qual eu faço parte, que é de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, o presidente Adolfo Brito, que é meu colega de partido, inclusive, já tem um projeto elaborado para a gente tratar exatamente da questão da eletrificação rural, porque luz chega, tem que chegar força, energia, para irrigação e para tantas outras coisas no momento que a gente vive com tanta tecnologia, né? Então esse é um dos temas, e esse também pode ser que no nosso relatório a gente chegue à conclusão que a irrigação só não desenvolve mais no estado porque não tem energia suficiente para isso. Além de não ter energia suficiente, está muito cara a energia elétrica, deputado, então isso também vai ter que ser equacionado. Sem dúvida alguma, esse é um outro problema, né? Está muito cara, está caríssima a energia elétrica no campo, na cidade, tudo isso dificultando a nossa vida. Quem sabe até tratar de uma condição diferenciada para essa energia usada no campo, que já vem sendo proposta. Exatamente, porque tudo que você puder fazer em prol do setor produtivo do campo, você está fazendo em prol da vida e em prol da cidade. Então, daqui a pouco é uma solução também, é uma saída, é uma ideia. Bom, agora falando de ideias, eu lhe convido para a gente assistir uma reportagem que foi gravada na Expo Direto, mostrando exatamente a importância da irrigação e como os agricultores estão engajados nesse projeto de juntar água para usar na agricultura. Obrigada por ter estado aqui no Agroband. Vamos ver a reportagem? Muito obrigado, Lizemara, sem dúvida alguma. E já está aí mais algum subsídio para a nossa subcomissão. Vamos lá, então. Vamos lá. Estes pequenos agricultores estão em busca de tranquilidade para produzir mais alimentos e não correr o risco de perder tudo se faltar chuva, como vem acontecendo em boa parte do Brasil. Mas sempre preocupados em não aumentar ainda mais os custos em época de alta das tarifas de energia elétrica. E nós aqui estamos tentando buscar uma tecnologia nova na propriedade para ter aquele rendimento maior, para amenizar aquele custo que nós temos agora, né? Um novo sistema de irrigação apresentado na Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, no interior do Rio Grande do Sul, promete redução de até 40% no consumo de energia elétrica. O sistema informatizado identifica a área que está sendo irrigada e reduz automaticamente a força dos motores de bombeamento de água. O equipamento reconhece que está o relevo onde ele está trabalhando, que está indo para áreas onde não se tem alturas geográficas tão alta, e ele consegue fazer uma regulagem na bomba, diminuindo a rotação do motor. Ao contrário dos sistemas tradicionais, as torres que sustentam a estrutura na lavoura se movimentam ao mesmo tempo. Com um movimento contínuo, que nem este pivô, né, você tem uma única partida. Uma única partida significa menor consumo de energia. Outra maneira para economizar água e energia é saber o momento certo de acionar o sistema de irrigação. Por isso, os agricultores recebem alertas meteorológicos online, pela internet ou aplicativos de telefones celulares. O Ministério da Agricultura pretende ampliar em 5 milhões de hectares a área irrigada no Brasil até 2018. E mesmo quem tem pequenas propriedades pretende usar a tecnologia para evitar prejuízos em períodos de seca. É bem mais interessante do que trabalhar sem uso de algum tipo de irrigação. Eu acho que é uma alternativa para o futuro, né? A evolução da tecnologia está aí para ajudar a gente no campo. Semana de divulgação de indicadores econômicos. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, o PIB gaúcho apresentou variação nula em 2014 em relação a 2013. O valor adicionado bruto da agropecuária aumentou 0,6%, combinando o crescimento da safra de arroz e soja com a queda da safra do trigo. Na indústria, o recuo foi de 3,2%. O setor de serviços cresceu 1,2%.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do mês de março apresentou variação de 1,32%, ficando 0,10 ponto percentual acima da taxa de fevereiro. É o maior índice mensal do IPCA desde fevereiro de 2003 e a taxa mais elevada para os meses de março desde 1995. A energia elétrica deu a maior contribuição para o aumento. No setor dos alimentos, a variação foi de 1,17%, com destaque para cebola, ovos, alho, tomate e cenoura. Entre os 13 levantamentos regionais, Porto Alegre registrou a maior inflação em março. A gente faz um rápido intervalo e, na volta, vamos conhecer a gaúcha selecionada para um projeto de aperfeiçoamento de jovens líderes rurais.